Olá, amigos. Que todos tenham uma bela quinta-feira ao lado do Transformador Jesus. E daí, vamos estudar a lição da Escola Sabatina? E hoje, 12 de maio, a lição 7, ela tem como título Ló em Sodoma. Após o Senhor Deus e mais dois anjos terem visitado Abraão, onde eles foram lá anunciar, que Abraão teria aquele filho da promessa biologicamente, e onde eles foram assim, muito bem recebidos, por Abraão. Eles se levantaram, após eles terem se alimentado ali com Abraão. Eles se levantaram e foram olhar a cidade de Sodoma e Gomorra. E Abraão, ele os acompanhou assim até uma determinada altura, nesse caminho, que está lá em Gênesis, no capítulo 18, versículo 16. Porém, Deus resolveu deixar Abraão a par, que ele pretendia fazer com aquela cidade maligna, o que ele iria destruir aquela cidade. E Deus informou Abraão o motivo, sobre o juízo de Sodoma e Gomorra, que está lá em Gênesis, no capítulo 18, versículos 17 a 19. E vejam o que Deus fala, que está lá em Gênesis 18, versículos 17 a 19. Ocultarei a Abraão o que estou a fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos, a sua casa, e depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Bom, isso não apenas indicava o papel singular de Abraão no plano de soberano de Deus, e mais uma vez Deus confirmava sua aliança com o patriarca, mas também ele tinha um propósito didático, e consequentemente a sua descendência deveria aprender sobre a justiça de Deus. E em Gênesis, no seu capítulo 18, deixa bem claro que o julgamento de Deus sobre aquelas cidades não era sem motivo. Aliás, ele tinha muitos motivos para isso. Deus, em sua santidade e sabedoria, investigou aquelas cidades. De fato, o pecado de seus habitantes havia se multiplicado, dia a dia, demasiadamente. O pecado de Sodoma incluía grande depravação sexual, corrupção, abuso de crianças, abuso de pobres, abuso dos excluídos, uma arrogância, um orgulho tremendo, uma falta de hospitalidade, que aparece lá em Gênesis, no capítulo 19, versículos de 5 a 8, e também aparece em Ezequiel, no capítulo 16, versículos 49 a 50. O clamor que denunciava as injustiças que ocorriam naquelas terras havia chegado ao juiz de toda a terra, que está lá em Gênesis, no capítulo 18 a 25. E então o julgamento divino era plenamente merecido. E Abraão tenta interceder a Deus pelos homens justos, que ele achava que tinha naquela cidade, que está lá em Gênesis, no seu capítulo 18, versículos 22 e 23. E ele, Abraão, começa a argumentar com o Senhor
sobre essas cidades, né? Que elas poderiam ser poupadas, né, caso houvesse homens justos, né, entre seus habitantes. Talvez Abraão estivesse assim preocupado, né, com o seu sobrinho Ló, que vivia em Sodoma. A questão é que aquelas cidades não havia nem mesmo 10 homens justos, né? Que a própria Sagrada Escritura menciona, que está lá em Gênesis, no seu capítulo 18, versículos, né, 23 a 33. E Abraão, em vez de reunir, né, os seus servos, né, a sua esposa, Sara, para eles comemorarem, né, para eles celebrarem as bênçãos que eles haviam recebido, né, definitivamente, né, onde ali eles estavam recebendo a promessa que ele teria um filho genético, mesmo naquela idade, de vez de fazer uma festa e estar comemorando tudo isso, ele resolve interceder por aquelas cidades pecadoras. Então Abraão, ele argumenta, né, com um anjo do Senhor, que se ele destruiria a cidade, né, de Sodoma e Gomorra, mesmo que se tivesse 50 justos. Ele fez uma pergunta, né, para o anjo. Então, e o anjo dizendo que sim. Então Abraão vai baixando e o Senhor vai falando, sim, eu vou destruir, mesmo que tenha esse número. E baixa para 45 até chegar em 10. E Deus falou que sim destruiria. Mas houve assim, um caso assim, terrível, né, em Sodoma, que o anjo chegaram e foram hospedados por Ló, né? E eles não encontraram 10 pessoas corretas e justas naquelas cidades. E assim eles decidiram destruir a cidade, onde a maldade, a corrupção, a idolatria, a promiscuidade estava generalizada, não tinha pouquíssimas pessoas justas. E no final das contas, somente Ló e suas 2 filhas foram preservadas dessa destruição. Vejam, amigos, né? Abraão pertencia, sim, a um time especial e seleto, né? Um grupo assim de filhos de Deus comprometidos com o Senhor, e que são conhecidos como os intercessores, né? E dentre eles, né, pessoas assim famosas que aparecem nas Sagradas Escrituras, está lá Moisés, Samuel, Elias, Jeremias e todos, né, os apóstolos, né, escolhidos, né, por Jesus. E é claro, né, o próprio Jesus Cristo também. Na verdade, o ministério de Jesus no tabernáculo celestial hoje, né, ele é um ministério especial de intercessão em favor das pessoas que resolvem, né, aceitar a Jesus como Salvador. Ele é o nosso advogado, porque nós somos pecadores e nós precisamos realmente de um advogado diante de nós. E assim, nós somos mais parecidos assim com o caráter assim mais próximo, né, do caráter de Jesus, quando nós estamos intercedendo assim, em favor dos menos favorecidos, das pessoas excluídas, das viúvas, dos órfãos, das pessoas doentes, das pessoas aprisionadas, das pessoas injustiçadas. Assim sim, nós somos parecidos, né, com Cristo. Isto é uma responsabilidade bastante grande a todos os cristãos. E nós devemos interceder ardentemente, fervorosamente, por esse mundo perdido que se encontra nos dias de hoje, que está envolto em maldade, sabe, em corrupção,
e injustiça, né, como existe hoje nessa guerra da Ucrânia, onde vários irmãos nossos, pessoas estão sofrendo em decorrência dessa guerra injusta, né? Tudo por ganância, por poder, orgulho, né? Prepotência. E por isso que o Senhor nos convida, né, a termos as mesmas atitudes de Abraão, de nós intercedermos pelas pessoas injustiçadas, né? Pessoas que sofrem nesse mundo. Que você, meu amigo, minha amiga, possa aceitar a Jesus como Salvador e que você possa ser uma dessas pessoas intercessoras pelos menos favorecidos, pelas pessoas que sofrem. Porque se você estiver fazendo por alguma dessas pessoas, você está fazendo por Jesus. E você, ao aceitar o convite do Salvador e Senhor, Ele vai te levar para as mansões celestiais. E sabe por quê? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.